O que você faria se alguém te ofendesse? Você perdoaria? Você esqueceria? Como você trataria essa pessoa que te ofendeu? É sobre essas questões que a lição de hoje vai falar. Lição de número 7. Perdoamos porque fomos perdoados. Seja bem-vindo, este é o canal Esdras Brito e hoje com o comentário da lição da Palavra de Deus. Então, o texto áureo da nossa lição, ele diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mateus 18:35. A verdade prática diz: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Então, esta é a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Mas antes de continuar, quero apenas pedir para você deixar o seu like aí e comentar, tá certo? E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, que toda semana nós vamos estar postando um vídeo comentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Então, meus queridos, o objetivo geral da nossa lição é sublinhar a importância do perdão, tendo como referência o fato de termos sido perdoados por Deus. Os objetivos específicos: primeiro, interpretar a parábola do credor incompreensivo. 2. Ilustrar o grande favor que recebemos de Deus. E 3. Sensibilizar, demonstrando que o nosso compromisso em perdoar, porque fomos perdoados. Então, meus queridos, eu costumo destacar aqui o objetivo geral, os objetivos específicos, que são os pontos
chaves para o professor perseguir, certo? Para o professor seguir. Então, quando o professor segue o objetivo geral e os pontos específicos de cada, os objetivos específicos de cada ponto, o professor ele consegue ter sucesso na sua aula, porque ele não se perde, né? Então, a nossa lição ela é autoexplicativa. Então, o que a gente pode trazer na própria aula mesmo são alguns versículos a mais, né? São alguma referência histórica a mais, mas a própria lição ela já é autoexplicativa. A introdução da nossa lição diz assim: essa parábola é uma daquelas que trata do relacionamento entre o discípulo de Cristo, ou seja, como estes devem se comportar no âmbito do reino. Apesar de nossas Bíblias a intitularem de A Parábola do Credor Incompassivo, o que ela ensina de fato é a forma de lidar com a ofensa e com o perdão. Ela mostra a graça e, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Então, eu queria destacar essa primeira parte aqui da introdução, que fala sobre a maneira de nós, como discípulo de Cristo, se comportar. Então, a parábola do credor incompreensivo, ela mostra a maneira do cristão se comportar diante dos relacionamentos humanos ou dos relacionamentos dentro da igreja. Nós sabemos que o cristão ele é ensinado por Jesus uma maneira superior de se comportar, de se relacionar com as pessoas. O cristão, ele é conhecido pela sua maneira de agir, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se comportar. Então, Cristo, ele ensina uma maneira mais elevada, como eu já disse, que é o perdão. Nós sabemos que as pessoas sem Deus, elas têm uma grande dificuldade de perdoar. Porém, nós cristãos devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E essa parábola ela vai ilustrar muito bem isso, a importância do perdão e também como lidar com o perdão. Como agirmos, nós que fomos perdoados, como agirmos em relação agora àqueles que nos ofendem ou àqueles que nos devem algo. Como nós devemos agir? Então, ele destaca aqui que a parábola do credor incompassivo, ela na realidade ensina como lidar com a ofensa, quando alguém nos ofende, como devemos agir? Devemos retrucar? Devemos pagar com a mesma moeda? Ou devemos perdoar? Devemos, vamos dizer assim, absolver aquele que nos ofendeu? E também ele vai tratar da questão do perdão. Na realidade, o foco, o centro da parábola é esse: como lidar com o perdão e como lidar com a ofensa. Então, essa é um resumo da introdução da lição. É bom destacar que o professor ele deve ser bem sucinto na introdução da lição, apenas apontar o que a lição trata de uma forma geral e não se ater demais na introdução para que o tempo vá embora e ele fique sem falar sobre o restante da lição. O ponto central da lição diz assim: saber perdoar é uma das características do cristão. Primeiro ponto, interpretando a parábola do credor incompreensível. Se vocês observarem todas as lições desse trimestre, no primeiro ponto está falando sobre como interpretar. Por que isso, missionário Esdras? Porque nós devemos buscar a interpretação correta da palavra de Deus, dos textos bíblicos, e não querer, muitas vezes, aplicar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de interpretar. Mas a palavra de Deus ela tem uma maneira correta de ser interpretada.
nós devemos buscar isso, buscar através do conhecimento bíblico, do estudo bíblico. Subtópico 1. A nova vida no reino de Deus. O capítulo 18 de Mateus traz os ensinos de Jesus sobre a conduta dos seus discípulos como membro da nova comunidade, trazida à existência por intermédio do recebimento de sua mensagem. Os discípulos do reino de Deus, o reino possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas e organizações desse mundo. Então, inclusive isso eu já destaquei, os valores do reino de Deus são mais elevados do que os valores do mundo. O mundo, ele é enganoso, o mundo prega quem tem mais vale mais, né? O mundo, vamos dizer assim, discrimina os menos favorecidos, porém, no reino de Deus, né, o menor será o maior. E como ele destaca aí, também ele diz, lembre-se de que nesse reino os humildes são os verdadeiramente grandes. Então, Jesus, inclusive, ele diz na sua palavra que aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino de Deus, né? Fala aqui da ingenuidade, da simplicidade da criança que os discípulos precisam ter. Então, o subtópico 1 ele vai tratar sobre esse capítulo 18 e sobre os ensinamentos de como é essa nova vida no reino de Deus, né? Então, quando a pessoa vem do mundo, ele vem com os valores do mundo, né? Os valores do mundo são o que? A soberba, né? O desejo de ser grande, né? O desprezo aos mais fracos, aos menos favorecidos, né? O valor do mundo também, o orgulho, né? Se alguém me feriu, eu tenho que retribuir na mesma moeda, eu tenho que fazer o mal àquela pessoa e etc. Inclusive eu me lembro dos filhos, né, ali de Zebedeu, se não me foge a memória, que foram levados pela sua mãe, né, até Jesus, e o pedido dela para Jesus era que um se sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. E aí Jesus disse que isso não convinha a ele determinar quem iria se sentar à direita ou à esquerda, mas sim competia ao seu Pai. E Jesus conclui dizendo que aqueles que quiserem ser grandes serão os pequenos, né? Estou parafraseando, e aqueles que querem ser, e aqueles que são os pequenos serão os grandes no reino de Deus. Então, os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. A mensagem que a parábola quer transmitir é unicamente o perdão de Deus e a obrigatoriedade que os homens têm em perdoar em função de Deus já tê-los perdoados. Então esse é o objetivo da parábola, é mostrar que nós como homens e salvos em Cristo Jesus, que fomos perdoados, devemos ter essa consciência de que se Deus me perdoou, eu também devo perdoar aquele que me ofende, aquele que me maltrata, aquele que me despreza. Isso é fácil? Não é fácil, mas nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para assim proceder. Ele nos dá sabedoria, nos dá a direção e a graça para que assim possamos fazer. Por quê? Porque se formos observar, o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz foi algo maravilhoso, algo que nós não tínhamos condição de fazer. E tudo isso por amor. E esse amor foi transmitido para nós, para que possamos também viver esse amor e perdoar aqueles que nos ofendem também. Subtópico 2, perdão ilimitado. Na tradição rabínica, não se exigia que alguém perdoasse mais do que mais do que 3 vezes, né? Porque Pedro, ele chega diante de Jesus e pergunta: Senhor,
Até quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Até 7? Então Pedro já achou que já estava falando uma coisa bem vantajosa. E Jesus diz, Pedro, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus mostra o quê? A graça de Deus e o valor do perdão. E também que esse perdão, ele é ilimitado. Na tradição rabínica, não se exigia que alguém perdoasse mais do que 3 vezes. Então, para um judeu fervoroso, o máximo que ele podia perdoar era 3 vezes. Agora, para o cidadão do reino de Deus, esse perdão deve ser ilimitado. É isso que o Senhor quer dizer. Então, ele fala aqui também, Jesus ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, mas isso também deve ser feito de coração, isto é, devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. Então, eu sou um cidadão do reino e agora entendo que o meu dever é perdoar quantas vezes for necessário, mas não é apenas perdoar da boca para fora, não é apenas dizer eu te perdoo, mas é um perdão com sinceridade. E essa expressão, sinceridade, como nós já falamos em outra lição, vem da expressão sem cera, ou seja, sem artifício, sem maquiagem, algo sincero. Né? Essa expressão vem daquela dos artistas da Grécia Antiga que usavam máscaras de cera no rosto para representar alguma coisa. E aí daí vem a expressão sincero, que é sem cera, ou seja, sem máscara. Então nós devemos perdoar com verdade, né? Para que assim possamos estar agradando a Deus. 3. Uma dívida impagável, né? Os servos de um rei eram oficiais de alta posição a serviço do imperador. Alguns deles, muitas vezes, em determinadas ocasiões, emprestavam grandes somas de dinheiro do tesouro imperial. Nesta parábola, a quantia mencionada por Jesus é mais uma vez deliberadamente dada com exagero. É uma hipérbole que visa tornar mais nítido o contraste com a segunda dívida, sem dinheiros. É muito interessante isso, porque Jesus ele vai usar de uma hipérbole, de um exagero, né, para poder trazer um ensinamento. E ele vai e diz, versículo 24 de Mateus, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, se nós formos observar, um talento, ele era equivalente de 6 a 10.000 dinheiros ou denários. Um denário era o salário mínimo de um operário, pelo trabalho de um dia. Em termos da dívida de hoje, seria uma dívida na casa dos bilhões de dólares. Né? Então Jesus ele usa uma hipérbole e mostra que aquele senhor ele perdoou uma dívida que era impagável. Né? O seu servo não tinha condição de pagar aquela dívida. E aí o servo que foi perdoado sai da presença do seu senhor e ali na rua, podemos dizer assim, encontra um conservo dele que devia a ele 100 dinheiros, né? Que já é um valor irrisório em comparação àquilo que ele devia. E aí ele cobra de forma dura, né? Ele agride o seu conservo, cobrando, o seu conservo diz que não tem como pagar, pede que ele perdoe a dívida e ele não perdoa, lança o seu conservo na prisão. Aí o seu senhor fica sabendo daquilo que ele fez, e chama ele e dá uma bronca nele e diz, rapaz, eu não te perdoei aquela dívida que você não tinha condição de pagar, e você não perdoou aquele que te devia tão pouco. Eu estou aqui parafraseando o texto aqui para melhor vocês compreenderem. E aí naquele momento, diante daquela situação, o Senhor lhe manda prender, manda para os atormentadores até que ele pagasse o que devia. Isso mostra o quê? Mostra alguém que foi perdoado por Deus,
alguém que foi reconciliado por Deus, sabendo que não tinha condição por si só de pagar a dívida do pecado, que é a dívida altíssima. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí ele recebe de graça a salvação, o perdão, é absolvido daquela dívida. Mas aí agora na sua vida, ele encontra alguém que lhe ofendeu, que lhe magoou, e ele diz, não, você não merece perdão, eu não vou te perdoar, você me fez algo muito que me inferiu, você não merece perdão. Então essa pessoa que age assim, ela está agindo como aquele servo incompreensivo, que não reconhece o amor de Deus, que não reconhece o perdão que recebeu de Deus. Então é isso daí. Vamos correr aqui, porque o tempo já está bem avançado. Então no 4 aqui, no subtópico 4, mostra isso, a recusa em perdoar. Mostra ali o que? A falta de misericórdia daquele servo. Subtópico 2. Em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. Subtópico 1. Nossa dívida é impagável, como eu falei. Não tínhamos condição de pagar a nossa dívida. E nós sabemos que havia no Antigo Testamento os sacrifícios que eram feitos e eram amontoados ali animais que eram mortos e sacrificados, mas não tinham condição de pagar a dívida pelo pecado, apenas cobria. Então foi preciso que Deus enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados. Está lá em Isaías 53, mostra claramente o que Jesus fez por nós. João 19 vai mostrar Jesus levando a cruz às suas costas, como um símbolo dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas enfermidades. E lá na cruz, ele derrama até a sua última gota de sangue, pagando o preço pelos nossos pecados. Então, é importante nós observarmos isso. E no ponto 3 diz, uma vez perdoados, agora perdoamos. Vamos lá, subtópico, não endureça o coração. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser também uma marca de seus seguidores. Por isso, no Sermão do Monte, a misericórdia é apontada como uma das características do discípulo do reino. Já pensou? Um cristão que não é misericordioso, um cristão que deseja o mal dos outros, um cristão que quando vê alguém sofrendo diz, muito bem, é isso aí mesmo, quem manda ter feito isso, ter feito aquilo, está pagando pelo que fez. Você já pensou um cristão que pensa assim? Um cristão que age assim, ele está fora do reino de Deus, porque não está agindo de acordo com os princípios do reino. 2. Devemos agir com misericórdia. O reino de Deus não pode estar presente na vida da igreja quando o mal não é combatido. A parábola precedida pela pergunta de Pedro ressalta a importância do exercício do perdão. Se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, não temos motivo algum para deixar de perdoar aqueles que nos ofendem. Então, o cristão, ele é convocado, ele é chamado para viver uma vida que reflita o amor de Deus. E isso mostra na nossa maneira como tratamos aqueles que nos ofendem. 3. Devemos dar o presente que recebemos. Sabemos que todos os autênticos discípulos de Cristo receberam abundante perdão, graça infinita, misericórdia. Isso é um dom de Deus. Então, foi um presente que nós recebemos da parte de Deus, a misericórdia, a salvação. Nós não merecíamos. Então, nós temos esse presente e nós só podemos dar aquilo que temos. Então, se você tem amor, você dá amor. Se você tem perdão, você dá perdão. Se você tem misericórdia, você dá misericórdia. Então, é assim que o cristão deve agir, deve viver. A conclusão da nossa lição diz assim: a parábola que estudamos nesta lição
evita qualquer abuso ou presunção da graça que recebemos de Deus. Alguns, às vezes, querem apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora. Se você foi transformado por essa graça, conseguirá perdoar assim como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Então, a graça de Deus, ela capacita-nos para que possamos viver essa vida elevada, para que possamos viver os valores do reino de Deus e sermos perdoadores, perdoando assim como o Senhor nos perdoou. Então, meus queridos, esta foi o comentário da nossa lição de hoje. Eu agradeço você pela sua audiência, tá certo? Peço que você se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, tá bom? Deixe o seu comentário aqui, a sua sugestão, o seu elogio e na próxima semana estaremos com um novo vídeo comentando lições bíblicas da Escola Dominical. Um abraço a todos e fiquem com Deus!